Muito bem, pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso OncoCast e hoje é um programa sobre atualizações, não é? Nós vamos falar um pouco sobre o que o Dr. Zé Maurício, que é o meu colega aqui, oncologista clínico da nossa clínica Oncoprime, o que o Dr. Zé Maurício pôde ver num congresso, num evento que ele participou na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 16 e 17 agora de maio, cujo nome é Onco Update, né? Então, esse programa, o público-alvo desse programa, obviamente todas as pessoas, mas o público-alvo, de maneira geral, são médicos, enfermeiros, eventualmente farmacêuticos, ou mesmo acadêmicos de medicina e profissional da área da saúde, porque vai ser um programa um pouquinho mais técnico, tá certo? Então, você está em mais um OncoCast, que é o nosso programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. E hoje quem está comigo, como já disse, é o Zé Maurício. Zé Maurício, meu colega aqui da clínica, novamente obrigado. Zé, vou te perguntar algumas coisas para a gente dividir um pouco do que você viu, trouxe algumas novidades aí do Onco Update, né? Certo. E eu acho que é interessante, quando você chegou, logo te falei, eu acho que é interessante a gente falar para trazer algumas novidades e deixar as pessoas a par do que está acontecendo na oncologia do Brasil e do mundo, né? Sim, sim. Primeiro eu queria agradecer, né, de novo o convite. Também acho extremamente importante esses congressos, atualizações que a gente faz. É interessante para a gente ver, porque teve convidados tanto brasileiros como convidados internacionais, e a gente vê o que a gente faz não é tão diferente do que se faz no restante do mundo, né? Então, fora realmente do que está vindo, do que a gente tem hoje de novidade e a perspectiva do que tem de novidade nos próximos meses também. Sim. Eu vou dividir, como já disse para você numa prévia da nossa conversa, nós vamos dividir em 3 grandes blocos, que nós vamos falar na verdade, o foco foi doença metastática, mas nós vamos dividir em 3 grandes blocos, que é o carcinoma de colo metastático, depois o carcinoma de pâncreas metastático e, por fim, via biliar metastático, né? Isso. Na verdade, a gente estava conversando também antes e eu te disse, estava falando para você a respeito das mudanças que ocorreram nos últimos anos, né? A gente saiu de uma medicina, de uma oncologia, na verdade, voltada aos tratamentos quimioterápicos, e aí a gente foi abrindo o leque, né? E cada vez mais você vai abrindo o leque e aí a gente acaba cada vez mais se deparando com novas drogas, né? Então nós tivemos um grande momento da quimioterapia de maneira geral, depois nós tivemos o momento das drogas-alvo, depois começou a imunoterapia, agora você me disse que as novas terapias alvos dirigidas, é o momento disso agora, né? Então a medicina ela está em mudança e a oncologia ela se mantém na ponta disso, né? A gente precisa de novas drogas, porque eventualmente existem trabalhos no mundo todo tentando achar novas drogas eficazes, em especial para alguns tipos de tumor que antigamente era sentença de morte, né? Exatamente. Então isso eu acho que é uma coisa muito, muito interessante. Antes da gente começar, queria dizer que quando eu comecei nós vamos falar sobre câncer de colo metastático e eu acho incrível isso, porque quando comecei, eu acho que já disse aqui outras vezes, a gente fazia quimioterapia esquema Mayo Clinic, 5 fluorosilcovorin, 5 dias. Você pegou todo o caminho da oncologia, as principais mudanças desde 2000 para cá? Peguei. Foi um pouco antes que eu fiz residência, acho que foi em 98, aí já estava na residência nessa época e não existia, né? A gente escutava falar das drogas, mas não existia. E assim, eu disse isso para falar que a sobrevida era muito baixa. Câncer de colo metastático tinha uma sobrevida baixa. Eu me lembro que era assim, 4, 5 meses. Sim. Soma-se a isso o fato de também procedimentos invasivos, né? Começou a aparecer metastatectomias, ablações e etc. E hoje, graças a Deus, a gente tem algumas histórias aqui de sucesso que com 2, 3 anos de câncer metastático, né? Sim. E cada vez que aparecem novas drogas, isso representa para nós um tempo a mais de sobrevida, o que faz e que não parece nada. Eu me lembro que as auditorias, Zé Maurício, dos planos, elas falavam assim para mim, várias, eu estou falando elas e tudo no plural, porque de todos os planos de maneira geral assim, né? Para a gente não focar em um plano específico, né?
mas você vai pedir essa droga porque o trabalho dá 3, 4, 5 meses a mais de vida. Sim, é isso, mas para quem está lá naquela posição, naquela situação, é muito tempo. E quando você faz a somatória disso, a gente já está falando em 3, 4 anos de sobrevida e por aí vai, né? Aquela conquista pequena quando você pega no final do longo do tratamento. Exato. E é como eu costumo dizer, a sobrevida é sempre mediana, né? Você vê os estudos, tem pacientes que começam determinada droga e que dali 3, 4 anos, como você está falando, o paciente está em remissão, por exemplo, né? Então você não sabe qual é o paciente que vai estar incluído nisso daí. Então, apesar de alguns pacientes terem uma mediana de vida de 2, 3 meses, 1 mês a mais, você tem alguns dentro desse grupo que vai viver 4, 5 anos, entendeu? Você não sabe quem que é. E eu acredito muito naquela história. Como a gente tem várias linhas hoje, você vai fazendo a somatória disso, porque até você ficar refratário de uma droga, você vai empurrando a sobrevida para frente. A gente não tinha esse tipo de coisa. O que você fazia era 5-fluorescildocovalina, me lembro certinho. Quando a gente iniciou a fazer em ampla escala, irinotecan e oxaliplatina, estou falando para câncer de colo metastático, foi uma grande coisa, porque aumentou sobremaneira, exatamente, uma mudança drástica. Radical no tratamento. Sobrevida, é isso aí. E isso foi uma mudança tão radical que até hoje não mudou muito, né? O que mudou foi a incorporação de novas drogas dentro por exemplo, no câncer de intestino que a gente está falando, né? O tal do Folfox ou Folfiri que a gente fala, e isso ainda mantém-se sendo a base do tratamento, principalmente o primeiro tratamento do câncer de colo, primeiro e segundo tratamento. O que mudou aí é o que a gente vai ver falar um pouco aí durante o podcast, que foi a descoberta das terapias-alvo, onde a gente começou a entender melhor a parte molecular do câncer, né? Porque tudo, querendo ou não, começa a nível celular, é uma célula que dá errado que vai virar uma lesão, isso né? Mesmo. Então, a gente conseguiu entender melhor a formação do câncer e os motivos, às vezes, disso acontecer, né? Então, o entendimento da parte molecular trouxe alternativas de tratamento para a gente. E a gente vê que eu acho que o foco cada vez vai ser mais nisso. É o entendimento melhor da parte molecular e da razão daquele tipo de tumor, né? Então, cada vez a gente vai estratificar melhor os pacientes, né? Então, o paciente antigamente, um exemplo básico que eu falo é do câncer de pulmão. Você tinha 2 tipos de câncer de pulmão, pequena célula e não pequena célula. Depois, dentro dos não pequenas células, vieram o SECs e o adenocarcinoma. Hoje, se a gente for ver, tem quase 40 tipos de tumor diferente a partir da base molecular. Exatamente. E cada um com alternativa diferente, prognóstico diferente. Mama, a mesma coisa. Mama, a mesma coisa. Estratificou muito. Nós tivemos uma aula boa que a gente fez aqui sobre os avanços dos tratamentos do câncer de mama, e nós falamos dos 4 subtipos e etc. É uma aula muito vista aqui no nosso podcast. Depois não fizemos mais, em especial da mama. Esse ano a gente faz, depois da ASCO, a gente puxa novamente. Semana que vem começa a ASCO. Começa a semana pode fazer um pós-ASCO. Pegamos um pós-ASCO, depois a gente faz para poder ver. Também depende do que vai ter da ASCO, né? Se tiver alguma coisa relevante, a gente entra, né? Nos últimos tempos não teve nada muito relevante, né? Eu acho que o que nós tivemos aí, que teve uma relevância sobremaneira especial na mama, foi a imunoterapia, né? O HER2, né? O trastuzumab. Exatamente, trastuzumab deruxtecan, exatamente, que nós vamos falar dele aqui hoje, né? Sim, eu acho que talvez é a droga do momento. Talvez sim, exatamente. Junto com as imunos, é verdade, é verdade. Pessoal, então nós vamos começar falando sobre câncer de colo metastático. Nós vamos falar já de linha futura, o câncer metastático, linha futura. Não as linhas iniciais, como o Zé Maurício já disse, Folfox, Folfiri, ou ainda a primeira linha de tratamento para câncer metastático, que você vai Folfox ou Folfiri com a vacina, dependendo eventualmente do RAS, faz outro tipo de droga como o cetuximab, mas a gente vai falar de doença que já progride, né, dessas drogas. Já né? tem Muito doença bem. que já espalhou, vamos dizer assim. E né? já progrediu também com as Isso, drogas. que já tenha passado por outros Porque tratamentos. a linha que nós vamos começar falando, que eu já vou te provocar aqui, que é o Lonsurf mais o Beva, não é a primeira linha de doença metastática, né? É terceira linha subsequente de doença metastática. São pacientes que já falharam, por exemplo, o Folfox, ou Folfiri, ou Capox, né? E aí, em terceira linha hoje é uma alternativa. Lembrando que qual que é o diferencial que eu acho que é interessante? É a possibilidade de você fazer o tratamento por via oral,
né? O long surf E é bem aceito, né? é bem aceito, é bem tolerado, praticamente É. sem efeitos adversos, né? Em associação com o bevacizumab, que é chama de um anticorpo, né? Ele ajuda a evitar que o tumor forme vasos sanguíneos para alimentar ele, né? Então, como eu costumo dizer para o paciente, é como se você estivesse matando o tumor de fome, Isso. né? Ele não consegue construir novos vasos para poder... E o Lonsurf, ele é um parente do 5-fluoracil, né? Então, ele também a gente chama de fluoropirimidina, né? Que é a droga mais eficiente no cenário. Verdade. E nesse estudo que ele foi publicado, já tem um tempo, foi 2023, mas agora a gente está tendo dados melhores, questão de sobrevida, questão de tolerabilidade, que é o estudo Sunlight. Eu acho que ele ficou bem definido assim, ele como a terceira linha para tratamento de câncer, né? A gente tem feito essa opção aqui, né? Isso, a gente tinha outras alternativas, outra alternativa, vamos dizer assim, que era o regorafenib. Nós até falamos dele. Isso, mas era uma droga muito difícil de ser usada. O problema do regorafenib é a adesão ao tratamento, né? Exato. As pessoas têm muito efeito colateral e de fato não consegue mesmo. É uma droga que a gente teve experiência aqui de descontinuidade, né? A pessoa começa, mas não consegue tocar para diante. E uma outra coisa que o regorafenib também eu não gosto muito é assim, como ele tem uma toxicidade um pouco maior, a tendência, inclusive de grandes centros, né, de falar para as pessoas diminui a dose. Então a gente tem uma dose padrão, você fica diminuindo, tirando um terço, droga pela metade. No final das contas, você está fazendo um tratamento. Mais um tratamento também. Placebo, né? Ou você está sensibilizando aquele tipo de célula, né? Então é uma situação que de fato o regorafenib não agradou muito de maneira geral quando a gente vê na prática, né? Ele tem cada vez ficado mais para frente. Provavelmente vai ficar ainda mais para frente, porque a gente tem algumas coisas novas aí. E depois, semana passada nós tivemos um caso, e acho que semana passada, o outro, você até me falou, pede o HER2. E aí a gente já entra nessa, talvez que seja uma droga nova, e como você disse, a droga do momento nova, eu digo para intestino, né? Sim. Que é o trastuzumab, se tiver o HER2 três cruzes, né? Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Então, o trastuzumab deruxtecan é uma droga que a gente conhece aqui no Brasil como Enhertu, né? Ele é a gente chama de anticorpo conjugado com a droga, né? Você tem o trastuzumab e ele carrega junto uma quimioterapia, vamos dizer assim. Então, quando ele entra na célula, ele elimina essa quimioterapia dentro da célula, a célula morre, e um diferencial dele é que ele joga essa quimioterapia em torno e mata outras células do tumor. Então, é uma droga nova, uma forma nova de tratamento que é muito efetivo. Ela começou e foi testada primeiramente no câncer de mama, certo? Sim. Teve um benefício muito grande, a gente tem, inclusive, perspectivas de que ela vai vir para ser o primeiro tratamento de câncer de mama HER2 positivo. Vai descendo de linha que a gente estava falando. Isso, provavelmente acho que o estudo deve ser publicado entre 2026 e 2027. Mas no câncer de intestino, ele entra dentro de um estudo que foi feito onde se englobou vários tipos de tumores. Então não focou em um tumor só. Por exemplo, vamos fazer um estudo só com câncer de mama. Não, eles fizeram o teste em diversos tipos de tumor, inclusive o tumor que teve o maior número de casos dentro desse estudo foi o tumor de colo retal. E aí eles dividiram, na verdade, entre quem tinha, lá quando a gente classifica, 2 cruzes ou 3 cruzes desse HER2, né? Para quem já fez imunistoquímica para câncer de mama, sabe que isso daí é graduado entre 0, que não tem nenhuma expressão do HER2, o 1, o 2 e o 3. No 3 é o melhor cenário para o tratamento com bloqueio HER2. Em outra ocasião você já explicou aqui a respeito do grau de expressão. Então, em mama, tô falando de mama, né? De mama. Esse estudo chama Destiny Pan Tumor 2, que é um estudo de fase 2, inclusive, mas a resposta teoricamente foi tão boa que já veio a aprovação, tanto nos Estados Unidos, até inclusive aqui no Brasil, já temos atualização em bula para o uso do remédio, principalmente em quem tem 3 cruzes, houve uma melhora significativa. Então, em pacientes que já tiveram falha de tratamento anterior,
a gente fazer a pesquisa, hoje, independente do tumor, a gente vai falar inclusive de câncer de pâncreas e via biliar, isso aí também é importante, você fazer o teste nesses tumores também. Mas no câncer de intestino, acho que hoje também é mandatório, tanto a instabilidade microsatélite quanto a gente fazia inicialmente Carras, aí Carras, Carras e BRAF, BRAF. NRAS e beleza. Inicialmente era só Carras, né? Isso, Aí Carras, NRAS, inicialmente que eu digo é quanto? 10, 12 anos atrás. Aí Carras, NRAS, aí a gente já passa agora para estabilidade microsatélite. Sim. E agora a gente já passa também o teste do HER2, né? Da expressão do HER2. Então, quer dizer, veja como a importância do teste genético. E eu friso muito porque tinha algumas doenças que a gente usava o teste genético. Muito bem, painel isso aqui para mama de longa data, mas para pulmão já era padrão ouro de diagnóstico. E digo de indicação de tratamento, você pediu teste genético, porque dependendo da mutação que você tiver, você aponta um tipo de tratamento que pode fazer a diferença. Exemplo, a paciente que nós temos aqui hoje, que tem quase 90 anos e faz uso do Tagrisso via oral com doença metastática, regrediu, agora pedi exame para ela recentemente, regrediu, e ela está muito bem. E me pediu, posso viajar? Eu falei, viaja sim, tá querendo ir ver os filhos em outro estado, tá muito bem. Em outra época ela não teria feito nada. Inclusive, esse caso eu acho interessante, porque assim, uma das coisas é que ela tem resposta, inclusive, em sistema nervoso central, né? Exatamente. Ela tinha tumor, ela não precisou fazer radioterapia, só não. medicamento. Ela não suportaria, a gente optou por isso também. E ela também não suportaria quimioterapia convencional. Então ela se beneficiou com essas novas drogas. Então veja a importância de você fazer o teste. E isso é exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento. Mudou um pouco a maneira da gente receber as pessoas na porta, né? Então você pede lá todo o estadiamento e você já pede o teste, até para a questão futura, né? Não sei em que momento a gente vai acabar pedindo isso, porque logo de cara, se for tumor inicial, estágio clínico 3, por exemplo, não tem tanta necessidade inicialmente, porque você ainda faz o... Hoje, para instabilidade microsatélite, eles falam que na doença inicial, a partir do estágio 2 é interessante, porque muda um pouco na questão de prognóstico e resposta à quimioterapia. O estágio 2, às vezes, você pode definir tratamento também, entendo isso, né? O estágio 3 já nem tanto. Para instabilidade. Né? Exatamente. O RAS e tudo, e BRAF, eu acho que não muda a questão do tratamento no estágio inicial, né? Talvez para saber prognóstico e tudo, mas agora a instabilidade é interessante pedir. O HER2, por enquanto, pelo menos, ele é para pacientes que tiveram progressão após uma linha de tratamento. Mas nós já estamos indo para o caminho que vai ser pedido para todo mundo, pelo visto. Chegou provável, já é pedido. Né? Provavelmente estamos indo para esse caminho. No futuro próximo, sabe-se lá, se a gente não vai descobrir outra coisa e provavelmente isso vai acabar vindo. Né? Então, então, pessoal, nós estamos falando aqui de câncer de colo metastático e os avanços que foram vistos aí no Non-Competiaid, que Zé Maurício participou na semana passada no Rio de Janeiro. E para a gente evoluir um pouco mais do que foi visto, a gente falou já então do exatamente, do Enhertu, isso. Do Enhertu, e agora vamos falar um pouco de imunoterapia, né? Certo. E nós falamos agora da instabilidade de microsatélites. E a imunoterapia bate diretamente em cima disso. Então, pode falar um pouco do que você viu. A instabilidade é interessante a gente saber, porque ela me prediz resposta à imunoterapia. Tá? Em quem não tem estabilidade, isso não é benéfico. A gente não teve nenhum benefício de se usar a imunoterapia. Então, por enquanto, está restrito a esse caso. Mas em paciente que tem a instabilidade, por exemplo, a gente tem... Fugindo um pouco do metastático, tem estudo já vindo para câncer de reto, aonde pacientes que fizeram fizeram uma aplicação, e normalmente câncer de reto você vai fazer rádio, quimio, depois operar. Só que em algumas situações, quando o tumor é muito próximo da saída do reto, próximo do ânus, você não consegue... o paciente necessariamente vai ficar com a bolsinha de forma definitiva. Então, nesse cenário, foi testado a imunoterapia e observação. E em 9 casos que foi feito imuno, viu-se que teve resposta completa e os pacientes mantiveram em resposta completa, não precisando operar, não precisando da rádio. Então, é uma alternativa que provavelmente vai vir para frente, e isso prediz como o câncer de intestino também tem uma boa resposta com a imunoterapia. Tanto é que, nesses pacientes, talvez com instabilidade, a imunoterapia possa vir ou ela em associação
com dois medicamentos, Dois medicamentos. que a gente tem o anti-CTLA-4 e o anti-PDL1, né? Então a gente pode associar os dois, ou monoterapia. A princípio a gente não tem um estudo que compara um com o outro, mas os dois caminhos não estariam errados. E pode ser que isso já pode ser feito, inclusive, em primeira linha de tratamento. Muito bem, para ilustrar um pouco esse caso, é muito difícil a gente falar de caso de artistas, né? Mas se você se lembra bem, o que é então a gente não sabe estágio clínico, não sabe nada. Eventualmente eu sabia, quando ia muito auxílio, eu tenho amizade, meus amigos trabalham lá, então a gente sabia direitinho o que se passava com cada artista que ia para lá, mas era desse jeito. Eles não divulgam, né? Mas o caso da Simone, se não me falha a memória, ela falou muito sobre imunoterapia e era tumor de reto. Provavelmente ela já fez o uso disso nessa situação, porque foi falado imunoterapia naquele momento. Então, vem de encontro com o que você está falando, né? E foi Hospital de Ponta de São Paulo, como todo mundo sabe. Então, provavelmente ela foi por esse caminho. E já faz um tempo, né? Então aí a gente vê que já existe um uso com um pouco mais de tempo no mercado. A imunoterapia, o estudo do IP com o Nivo, a primeira publicação em 2022, teve uma atualização mais recente agora. Para a gente então falar, acho que talvez das drogas mais novas, dos avanços mais novos, então falar da mutação do Carras, do G12C, e depois, se você quiser falar da mutação do VGFR1, fique à vontade também. Certo. Um pouco antes, muito bem. Você estava falando sobre a questão de quando a gente pedia Carras, NRAS e o BRAF. Até então a gente sabia que pacientes que têm BRAF mutado são pacientes com um prognóstico um pouco pior, doença mais agressiva, etc. Também temos uma publicação do estudo onde viu o bloqueio do BRAF. Né? Até anteriormente a gente tinha o BRAF para a segunda linha. Nesse ano agora, em fevereiro, a gente tem uma publicação de um novo trabalho onde o BRAF veio para a primeira linha, os inibidores de BRAF. Né? Onde o cetuximab, que é um inibidor do RAS lá, desde que o RAS seja selvagem, né? A gente usava o cetuximab, um inibidor de BRAF, mais quimioterapia, que é o FOLFOX. Né? Antigamente a gente fazia FOLFIRINOX com BEVA nesse cenário de paciente com BRAF mutado. Agora não veio uma molécula própria para o bloqueio do BRAF. Isso também é uma coisa importante que mostrou que há uma melhora de sobrevida desses pacientes. Né? Então é interessante também falar disso. Com relação ao Carras, o Carras é a mutação mais encontrada no câncer de intestino. Só que você tem diversos tipos de mutação, né? É difícil explicar isso aqui, porque assim, dentro do Carras, lá você tem vários códons. E você pode ter mutação específica em cada códon, entendeu? Então eles fizeram uma pesquisa nesse G12C. É só 2% das mutações do Carras, mas é mais uma alternativa. Tá? Esse também já tem aprovação, já tem uso no Brasil. Então a gente, quando faz a avaliação do Carras, quando pede, solicita, é importante a gente ver qual que é a mutação que tem, porque hoje a gente tem né, a gente está avançando tanto que a gente tem uma medicação apropriada para um subtipo da mutação. Exatamente. Né? Então está ficando muito direcionado. Um outro que é interessante de falar aqui é sobre o fruquintinib. Eu acho que o principal não é nem mais descobrir a molécula, é dar nome. Dar nome, exatamente. Você tem que dar nome para a molécula e depois para a droga, para comercialização. E fica complicado, né? O que é um nome aceitável em determinado país, o outro vira chacota, né? Exatamente. Você tem que pensar o que vai ser no outro. Exatamente. Mas tem o fruquintinib, que é um parente do Avastin. Né, que é aquela molécula que eu estava te falando, que mata o tumor através de inibição da formação de novos vasos. Essa é muito conhecida, eu vou fazer só uma interrupção aqui que é muito conhecida, né? Essa é a droga do Fantástico. As pessoas, Maurício, há muitos anos atrás chegaram e falaram assim, o senhor viu no Fantástico, agora tem um remédio que mata o tumor de fome. Essa é a droga do Fantástico. A gente então tem, às vezes, para explicar, né? Então é isso. Mas enfim, voltando aqui que você estava falando... Então tem um estudo novo com uma molécula, vamos dizer assim, mais fructinib. É uma molécula mais nova, um avanço, vamos dizer, dentro desse daí, que ele já foi feito a avaliação em pacientes que fizeram
o Folfox, um exemplo, o Folfiri, que já foram expostas ao Avastin, que já foram expostas ao anti-EGFR, ou ao inibidor de RAS lá. E houve um ganho de sobrevida nesses pacientes, só que ainda não tem aprovação. Ele foi aprovado agora em dezembro, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e até ter aprovação aqui pela Anvisa, isso ainda vai um tempo, mas eu imagino que deve ter uma aprovação rápida e logo deve estar disponível aqui no Brasil também. Muito bem. E é interessante que é diferente do bevacizumab, ele é um medicamento via oral também. Olha, a gente finaliza agora esse primeiro bloco, que é de colo metastático, mas antes da gente passar para o próximo bloco, que é de pâncreas metastático, queria que você fizesse assim um resumo muito breve disso que a gente acabou de falar, e, na verdade o ponto mais importante, porque aí eventualmente para solidificar, né, as pessoas que estão assistindo, para solidificar isso. E o interessante é entender que aquilo que também a gente já conversou em outros podcasts, que assim, o paciente faz a biópsia, veio com a biópsia para você, doutor Otto, eu tenho câncer. Só que a gente entende, é difícil e tal, você ter a paciência de esperar aquilo dali, mas se eu não tiver uma análise hoje molecular, a gente trata errado e a gente perde todo esse benefício que a gente está vendo aqui. Não tenha dúvida. Você entendeu? Eu acho que hoje o retardo no início do tratamento é uma coisa que, óbvio, melhorou muito a sobrevida, melhorou a resposta, mas uma coisa que eu acho que piorou muito na nossa relação médico-paciente, na verdade, é o retardo no início do tratamento. A pessoa chega e ela quer ser tratada. Isso. Só que, eu costumo falar, olha, eu posso fazer, mas não é correto. O correto é a gente ter todos os exames em mãos para saber qual que é a indicação do seu caso. Ter o estadiamento e é complicado, né? Porque você, ainda tudo bem, geralmente a pessoa chega com a biópsia, se você vai pedir um painel e etc., já dá tempo de você pedir o estadiamento, né? Que vai junto. Mas veja, biópsia, painel e aí os testes. De quanto tempo nós estamos falando, né? Só fazendo uma justiça, nos últimos tempos, o teste está vindo muito mais rápido, muito rápido. Eu tive um agora recentemente que eu recebi, eu fiquei, de fato, muito admirado. Você fala do teste molecular ou do Não. A imuno também nós encurtamos, mas isso foi uma questão logística do laboratório. Certo. Mas eu estou falando de teste molecular mesmo. Vem mais rápido. Demorava, você se lembra bem, demorava às vezes um mês, 2 meses. Agora recentemente eu tive teste com menos de... Agora, para começar um tratamento até de cabeça e pescoço, com menos de 15 dias. Nossa, rápido. Então, muito rápido, né? Muito. Mas é coisa que já está no mercado. Então, não são esses testes mais novos. Sim. Geralmente, o que prejudica muito são os mais novos, né? São quando você precisa fazer, é muito complicado, demora, e isso... São poucos laboratórios no Brasil, às vezes, que fazem. Sim, verdade. Mas hoje uma coisa boa é que tem várias plataformas que você consegue fazer isso, às vezes, até de graça. Né? Mas às vezes assim a logística é complicada. Sim, que o material você faz, sai daqui, mas tem que pegar o material, mandar para lá, manda pelo correio. Então a gente aqui no Mato Grosso depende da logística do correio, então é complicado. Bom, para a gente então passar, eu te pedi para que você fizesse um resumo desse bloco anterior de colo metastático para a gente então, passar para o próximo. Via de regra, mudamos algumas coisas na primeira linha, ou seja, no paciente inicial. A gente pode citar aqui imunoterapia em pacientes que têm a instabilidade microsatélite. A gente pode citar aqui o BRCA, o BRAF mutado com as medicações. E fora isso daí, a gente tem os de linha posterior. Então, o Lonsurf com bevacizumab, que é uma coisa que já é factível, a gente já faz inclusive. O fructinib, que deve vir mais adiante, tá? Para essa linha, depois de falha, a 2 ou 3 tratamentos. E os também para linhas posteriores, o Carras mutar, a mutação do Carras. Você falou do ENER2? E o ENER2. O ENER2 também. Por enquanto é a linha posterior. Muito bem. No próximo bloco agora a gente fala um pouco sobre câncer de pâncreas metastático. Pessoal, o câncer de pâncreas tem surpreendido um pouquinho de maneira positiva a gente no tratamento. Eu tenho alguns casos de câncer de pâncreas que trataram e estão curados já com uma sobrevida boa. Vou até fazer um compromisso aqui de convidar uma pessoa com câncer de pâncreas que está curado para a gente conversar.
Eu acho Legal. isso é importante trazer à tona, mostrar às pessoas que passaram por isso, mostrar todo o sofrimento, como receberam a doença, etc. E aí no câncer de pâncreas você vê algumas mudanças, porque me lembro muito bem quando eu estava na residência, só quantos anos atrás, né? Foi 98, 97, 98. 98 para 99, a questão de prova de residência era qual que era o tipo de quimioterapia para câncer de pâncreas, gemcitabina, e era isso que estava começando, a gemcitabina naquele momento, gemcitabina era usado para mama inicialmente, aí depois começaram a usar para o pâncreas. Então, assim, eu fico feliz quando a gente descobre alguns novos caminhos para câncer de pâncreas. Foi a primeira droga que foi comparado com cuidado paliativo apenas. Pra você ter ideia. Na época você não tinha o que fazer mesmo. Então, gemcitabina comparado com cuidado paliativo, mas foi melhor. Depois disso a gente veio uns anos. E era questão de prova, cara. Eu respondi gemcitabina em prova. Eu me lembro muito bem disso. Era gemcitabina ou não fazer nada. Exatamente. Daí a importância, assim, porque como não fazia nada, a importância, quando a gemcitabina teve algum valor, sim, as pessoas ficaram muito felizes, né? Porque tinha um caminho a seguir, né? E é uma droga que se faz até hoje. Ou seja, exatamente. A gente tava falando isso, né? Tem algumas drogas, alguns nichos que a gente acaba fazendo até hoje porque tem boa resposta, né? Isso. Então, você quer começar falando sobre segunda linha com irinotecan lipossomal, pós-gemcitabina? Fica à vontade. Sim. O irinotecan lipossomal é uma droga, é uma evolução do que a gente já tem de irinotecan. Sim. Né? Quando a gente fala FOLFIRI, é o irinotecan, é o fluoracil, 5-fluoracil, mais o irinotecan. São duas quimioterapias. O irinotecano, ele dá muito efeito adverso no sentido de dar diarreia, náusea, hiporexia. Ele tem uma vantagem de não dar tanta neuropatia quanto a oxaliplatina. Sim, né? exato. Então, houve um avanço na molécula, que é o lipossomal, assim como a gente tem com a doxorubicina, né? Que é lipossomal também, a gente tem a molécula. Então, foi desenvolvido um estudo já antigo, mas que a gente conseguiu a liberação só agora aqui no Brasil, tá? Para a segunda linha em câncer de pâncreas. Segunda linha. O que significa segunda linha de novo? Sim. Paciente hoje, o que a gente tem para fazer? Você diagnosticou um câncer de pâncreas metastático. Hoje você tem praticamente dois caminhos. Na verdade, tem até 3. FOLFIRINOX, que você usa 3 drogas, que é o mais potente que você tem para fazer. Muitas vezes o paciente é idoso, muitas vezes o paciente não aguenta, não suporta. Uma outra possibilidade é você fazer a gemcitabina que você falou aí, com outro remédio também, que é o nab-paclitaxel. Isso. Tá? E existe já tem, acho que, se eu não me engano, 2 anos, o Nalirifox, que é a incorporação do irinotecano lipossomal. Tá? Mas a gente usa muito pouco porque, assim, ele é um esquema que também dá bastante efeito colateral. Ele, aparentemente, no estudo, ele foi melhor que a gemcitabina e o nab-paclitaxel, mas a gente não tem essa comparação com o FOLFIRINOX. Então, se ele dá tanto efeito colateral quanto o FOLFIRINOX, muitas vezes a gente opta pelo FOLFIRINOX porque é um tratamento já mais conhecido, com efeitos colaterais que a gente já sabe manejar melhor. Tá? Mas existe também essa possibilidade. Então veio o teste para a segunda linha. Quem tinha começado a fazer o tratamento metastático com gemcitabina e nab-paclitaxel, fez durante um tempo, a doença aumentou, evoluiu. O que eu vou trocar para fazer agora? Aí é onde vem esse novo esquema que foi aprovado aqui no Brasil, que é o 5-fluoracil, que é o do FOL lá, né? Mais o irinotecano lipossomal, tá? Teve menos efeito adverso e teve ganho de sobrevida global. Um ganho que para câncer de pâncreas é importante, né? Já que a gente não tem muitas drogas eficientes após a primeira linha. E aprovação pela Anvisa, né? E a aprovação pela Anvisa. Ele ainda não está disponível ainda para ser feito, a comercialização, pelo que a gente ficou sabendo, é a partir do segundo semestre. Ok. Que está perto. Né? Nós temos, eu tenho um certo preconceito, acho que estamos conversando também a respeito disso, tem um certo preconceito na tratamento com imunoterapia para pâncreas, e você trouxe também algumas coisas que foram faladas sobre imunoterapia, né? Isso. A imunoterapia... Só para deixar claro, a gente fala que tem certo preconceito porque nós não tivemos boa resposta com imunoterapia para pâncreas aqui. Pâncreas a gente não teve uma...
Mas então, a imunoterapia, por que que ela é aprovada no câncer de pâncreas? Ela entra num estudo que foi feito também, mais ou menos como eu falei do HER2, foi feito com um estudo com vários tumores, onde todos eles tinham instabilidade microsatélite. E viu-se que houve um ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global para quem fez o uso da imunoterapia nesses pacientes, tá? Com instabilidade. Então, desde então, principalmente nos Estados Unidos, tem aprovação para a utilização da imunoterapia nesses pacientes. Então, através disso, como foi testado pacientes com pâncreas lá, o estudo foi positivo, então a gente abre possibilidade de fazer isso também aqui no cenário de pâncreas. Mas realmente, até um colega que era um colega alemão, que estava isso foi perguntado para ele, porque alguns outros colegas também aqui do Brasil perguntou como é que estava essa. Ele falou que quando tem instabilidade, ele tenta expor, mas ele fica mais de olho, porque a boa parte dos pacientes acabam progredindo, não indo tão bem. Nosso N aqui, nossa experiência aqui foi uma experiência que não foi muito boa mesmo com pâncreas. Bom, depois nós temos aí uma outra droga que é o zenocutuzumab, né? Que é fusão do NRG1, que foi falado também. Vamos falar de maneira individual de cada droga, né? Pode ser. Você quer falar? Não, pode ser. Muito bem. Ele é exatamente uma molécula que o NRG1 ele ajuda a fazer a proliferação celular, ele ajuda a célula a dividir, vamos dizer assim. Ele se liga no receptor de HER2 e HER3 e ativa uma via da célula para ela dividir e ela aumentar, né? E é isso que a gente não quer no câncer, que a célula divida e que aumente, né? A ideia é que ela morra. Então, a avaliação dessa fusão, existe hoje um remédio específico para essa fusão, que é esse zenocutuzumab, tá? Já foi aprovado também pelo FDA, que é a agência reguladora americana. Isso. Aqui no Brasil ainda não, tá? E ele é uma molécula mais nova mesmo, eu acho que ele vai demorar um pouquinho mais para aparecer pra gente. Certo. Depois tem a fusão do NTRK, larotrectinib e entrectinib. E o entrectinib, exatamente. Isso. Esse também é um outro tipo de fusão, também de um gene que ajuda na parte de crescimento celular, de crescimento do câncer. Também a gente tem que fazer a avaliação, ele pode ser avaliado por forma de imunistoquímica e complementado com o exame genético mesmo, que a gente fala, né, o NGS. Ele já é um pouco mais antigo, ele já tem uns 2 anos, se não me engano, de aprovação aqui no Brasil para uso, os dois, mas também tanto a fusão do NRG1 quanto do NTRK são poucos pacientes. A gente está falando em torno de 1-2%. Mas é importante a gente testar porque tem uma molécula e foi uma molécula, principalmente o do NTRK, tiveram respostas importantes assim com o uso da droga. Então, para um cenário que a gente tem pouca alternativa de tratamento, Sim. É sempre importante a gente testar. E aí, depois a gente entra na mesma situação do tumor de colo metastático, que é o G12C, a mutação do G12C do Carras. Do Carras e o HER2 também. E o HER2. Entra naquilo que a gente conversou. Para todos os tipos de tumores, a gente vai dosar o HER2, né? Nos pacientes que já falharam alguma linha ou que não tem mais alternativa. Acho que então entra no mesmo esquema. Zé Maurício, de relevante para a gente fazer uma conclusão, mais relevante para câncer de pâncreas metastático, o que você achou do que foi discutido? De lá foi a segunda linha com 5-fluoracil e o irinotecan lipossomal. Certo. Abre uma alternativa para a gente. Boa. Tá bom. Certo. Para a gente avançar um pouco agora no terceiro bloco e, na verdade, vai ser uma conversa que não vai ser muito longa hoje, até porque é uma coisa muito técnica e cansativa, né? Né? Vamos falar um pouco sobre vias biliares, né? Via biliar, na verdade. A via biliar, a gente conversou um pouco a respeito da primeira linha de quimioterapia com imuno, que é o durvalumab, né? Exato. Vamos começar falando dessa. E depois tem aí a segunda linha, onde você tem que fazer teste de mutação, né? Exato, também. Tanto o câncer de pâncreas como o câncer de via biliar, eles são muito parecidos. Até às vezes para fazer o diagnóstico é complicado. Isso foi uma coisa interessante que eles fizeram lá uma das aulas,
foi como fazer a diferenciação. É difícil, às vezes, você conseguir fazer uma biópsia de um tumor de via biliar e confirmar a via biliar. Muitas vezes, sugere bílio pancreático, sugere neoplasia bílio pancreática. Beleza, mas isso é colangiocarcinoma, isso é pâncreas, a gente não consegue, às vezes, diferenciar. E houve uma evolução na parte da imunistoquímica para 2 anticorpos que foram desenvolvidos que conseguem dar uma certeza maior no diagnóstico de câncer de via biliar. Certo, fora isso, então, voltando sobre a questão do tratamento, a primeira linha a gente já tem um tempo também, já com que a imunoterapia foi introduzida, né? Hoje a gente tem 2 imunoterápicos aprovados, tanto o pembrolizumab quanto o durvalumab, que é o Imfinzi, e o outro é o Keytruda, né? Em associação com quimioterapia, tá? O estudo lá atrás que fez a avaliação e a incorporação do tratamento foi os 2 comparados com quimioterapia. Então você faz a quimioterapia durante um tempo, 4 a 6 ciclos de quimioterapia, e depois você mantém só a imunoterapia por tempo indeterminado, certo? Eu acho que isso não mudou muito, provavelmente isso vai continuar. E aí o que apareceu de novo foi realmente a segunda linha. Na segunda linha, hoje a gente tem um pouco mais de alternativas de tratamento, porque quando falhava a gente tinha muito pouca coisa para fazer, às vezes Folfox, etc. Mas com respostas muito baixas. Então, desde o começo, o ideal é que se teste para a gente saber o que fazer posterior, né? Então, veio de novo, que está em investigação, o FGFR1, que é diferente daquele que eu comentei anteriormente, o câncer de pâncreas. Esse daí é um outro anticorpo que está em desenvolvimento. Esse ainda não tem aprovação, os Estados Unidos também ainda não tem, mas é algo que deve vir de novo e deve ser publicado, não sei se agora na ASCO, mas até o final do ano acho que deve ser alguma publicação. Para os pacientes que têm estabilidade microsatélite, que não tenha feito a imunoterapia antes, fez só quimioterapia por algum outro motivo, não tinha acesso, etc., pode ser optado por fazer a imunoterapia posteriormente, isolada. Os pacientes com NTRK, mesma coisa, é PAN, né? Então, como é uma molécula que você vai dosar para todo tipo de tumor, você também tem que dosar na via biliar. O IDH1, esse é específico para via biliar, tá? A gente dosa IDH também, se eu não me engano, para sistema nervoso central, para alguns tipos de glioma. Verdade. Né? Aqui não, é específico para os tumores de via biliar. Foi desenvolvida uma droga para esse tipo de mutação, tá? Então ele é usado também após falha quimioterapia. Esse remédio também é utilizado na hematologia para... agora eu me esqueci, mas na hematologia ele já tem aprovação há um pouco mais de tempo, e viu que também tinha essa mesma mutação do tumor de via biliar, e aí para leucemia mieloide crônica. E aí viu que também tinha um benefício nos pacientes que tinham tumor de via biliar. Então é interessante também, esse também é novo. O BRAF mutado, o mesmo lá do colo, com dabrafenib e trametinib, que a gente tem para utilização. De novo, o Enhertu. E por último, porque ocasionalmente você vai fazer avaliação de mutação e às vezes o paciente não tem nenhuma dessas mutações, entendeu? Na maior parte das vezes não tem. A gente está falando de às vezes mutação aqui que tenha em 3%, 4%, 5% dos pacientes. Então a maior parte não vai ter. Em segunda linha, ainda não tem aprovação aqui no Brasil também, que é o irinotecano de novo lipossomal, que a gente conversou no câncer de pâncreas, tá? Mas já tem estudo de 2023 com 5-fluoracil junto com o irinotecano lipossomal. Certo. Né? Então hoje o que a gente tem é isso. E aí o que eu acho que dá para trazer de tudo é que cada vez mais está sendo através de biologia molecular. Sim. Cada vez mais a gente está precisando disso para tratar melhor o paciente. Muito bem. Provavelmente o que vai vir de inovação futuramente, nos próximos anos aí, vai estar tudo ligado provavelmente a isso daí. Nós chamamos atenção nisso porque está ocorrendo uma mudança muito rápida, né? Uhum. Nesse tipo de tratamento do câncer. Hoje em dia a gente tem um volume de imunoterapia aqui na clínica altíssimo, né? Sim, então já o volume da imuno já está se assemelhando ao volume de quimioterapia, a quimioterapia convencional que a gente chama, né? Sim. Uma coisa que eu achei também, como eu estava falando aqui,
Lá foram pessoas do mundo inteiro. A gente teve palestra com gente da Espanha, com uma colega da Espanha, um colega da Áustria, um alemão, um americano. Então, e o que a gente percebe é que a gente não está fazendo diferente. O mundo está globalizado, as coisas estão muito próximas. Então, o que você está fazendo aqui, está se fazendo nos Estados Unidos, está se fazendo na Alemanha, está se fazendo na Europa. A gente até estava falando hoje que quando comecei, não existia uma padronização em protocolo, era muito difícil. Aí, em dado momento, a gente padronizou, então a gente espera que continue assim. Obviamente, existem os conflitos de grupo para grupo, mas a gente espera que continue, porque facilita muito a nossa vida, né? Muito a nossa vida, porque quando você segue o protocolo, você não tem tudo que está em protocolo, você não tem nenhum problema de conflito de conduta no futuro, né? Sim. Então isso é uma coisa que a gente na oncologia preza muito, pelo menos eu, vindo de um mundo onde o protocolo não era tão exigido, a gente via cada um fazia uma coisa. Cada um fazia uma coisa. A pessoa ia no AC Camargo fazia de um jeito, a pessoa em Barretos fazia outro, no protocolo no Sul, te falei hoje, Curitiba era diferente e assim por diante. E a padronização é muito importante, e em especial no mundo globalizado. Hoje a gente faz consulta por videochamada, videoconferência, então é isso. O que tem a gente consegue. Por exemplo, agora vai vir a ASCO semana que vem, né? Que é o principal congresso de oncologia do mundo. O que sai lá a gente já sabe na semana que vem o que vai vir. Exatamente. Aí a pendência hoje vai ser a regulação, isso por Anvisa, por exemplo, para vir para o Brasil ou não. Mas regulou, veio, a gente consegue. O que tiver de bom na ASCO a gente tenta trazer, em especial, porque acho que já faz um tempo que a gente não fala nenhum avanço, não teve grande avanço substancial em mama e próstata, não teve. Acho que ano passado, assim, não teve atualização de alguns estudos. Nós fizemos um ano passado, outro ano, aí teve inclusão de imunoterapia, em primeira linha, você se lembra disso, em triplo negativo em mama, lembra, né? E aí entrou o próprio Enhertu, que nós acabamos de falar agora, mas aí o ano passado não teve. Então, esse ano, se tiver, obviamente, a gente faz aí um apanhado dos principais. Fazemos um compromisso de estar aqui, depois fazemos um apanhado e passamos para as pessoas, porque eu acho bastante interessante isso, né? Certo. Mas é isso, eu vou encerrar. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, mas eu acho que a gente já falou tudo, né? Acho que sim. É isso aí. Eu vou encerrar porque é uma conversa técnica e eu entendo que seja desgastante. Eu vou pedir para o Gabriel separar em blocos, Gabriel, e depois deixar disponível aí cada bloco. Lógico, né? Para isso, enquanto podcast de uma maneira geral, mas depois disponível cada bloco para poder facilitar a vida de médicos e profissionais da área da saúde que estejam procurando conhecimento. Então, Zé, te agradeço. Provavelmente a gente volta junto aí depois da ASCO, né? Para fazer alguns comentários. É isso aí. Semana que vem é semana de suar a cabeça. É isso aí. Semana que vem começa. A gente já começa a ver. Quem foi já começa a falar, né? Então, eu te agradeço muito. E a você que chegou com a gente até aqui, eu agradeço muito a sua presença. Se você gostou, curte, compartilhe. E a semana que vem a gente está aqui no próximo sábado com mais um OncoCast. Eu espero você lá, tá? Um abraço, bom final de semana.